Hoje é dia 7 de novembro do ano 2019. Estamos nos aproximando do fim deste ano. Estamos próximos de 18 horas. É hora quando celebramos saúde, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e a sua saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Para quem não me conhece ainda, eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, nervos, músculos, vasos, tendões, nervos, articulações. E essas doenças do nosso esqueleto, elas se manifestam com dois acentos principais, que são dor e incapacidade física. E a maior parte desses transtornos facilmente se tornam crônicos. Então maltratam os doentes por meses, anos ou décadas. E esse é o perfil dos nossos pacientes. São doentes sofredores, eternos buscadores de alívio, custe o que custar. Entende? Então nós recebemos esse tipo de pacientes que já vêm um tanto decepcionados com ciência médica. Porque por mais que buscam, não conseguem sentir algum alívio nessa cruel trajetória deles de piora do quadro clínico, ou seja, mais dor e mais incapacidade física. Por conta disso, eles se movimentam pouco, porque ao se movimentarem, a dor piora. Então, eles se tornam reclusos, imobilizados, entende? Sedentários. E disso decorre insuficiência muscular, osteoporose, obesidade e depressão. Entende? Depressão. E a incapacidade vai aumentando. Eles vão ficando cada vez mais dependentes. Então, a maior parte dos pacientes que eu atendo, eles estão numa rota de piora desse quadro clínico. Um estigma cultural, um estigma cultural que nós sentimos com nossos pacientes é que a maior parte deles tem na sua cabeça a forte emoção de que a idade avançada é uma grande carga, é uma grande cruz. Entende? Então vejam vocês, não é obrigatório que nós temos que envelhecer com dor e incapacidade física. Claro que o nosso destino, praticamente, somos nós que escrevemos, com exceções, à parte das doenças genéticas hereditárias. Afora isso, nós somos muito culpados pelas más escolhas que nós fazemos. E assim, por conta dessas más escolhas, nós as temos que assumir graves consequências. Uma delas é chamada doença. Entende? E vejam vocês, o corpo físico é a estação final onde a doença se manifesta. Mas não quer dizer que ela começou no corpo físico. Embora isso possa acontecer em algumas doenças. Mas a grande maioria das doenças se chamam psicossomáticas. Há quem diga que tudo é psicossomático.
Não, isso é ser muito radical. Nós diríamos, sem medo de errar, que a grande maioria das doenças que afligem o ser humano neste século, neste momento, são doenças psicossomáticas. Entende? Nós não temos graves epidemias que tinha antigamente, né? Varíola, lepra, tuberculose, peste bubônica. Não temos. Mas nós temos doenças graves, como a AIDS, como o câncer, né? E a mais grave de todas, que é a depressão, né? Ou mesmo a ansiedade, né? Então, vejam vocês, o estresse, né? O estresse é a reação nossa a um perigo iminente, né? A reação de estresse, ela modifica o seu metabolismo, né? O coração se acelera, a adrenalina jogada na circulação, o coração dispara, pode haver sudorese, né? Tremores. Por quê? Porque é uma reação de medo, né? Uma reação de medo. E numa agressão iminente, né? Ou nós fugimos, ou nós enfrentamos. Se nós não podemos enfrentar e nem fugir, nós desabamos como seres humanos. A doença nos vence. Nos manda a nocaute. Entenderam? Mas, vejam vocês têm muitos mecanismos para se livrar de doenças. Entende? Se é uma doença chamada física, orgânica, que é o que mais nós tratamos. Embora a maior parte das doenças são psicossomáticas, e muitas delas são somatopsíquicas, mas têm componente psicossomático. Entendeu? Você pode ter uma pneumonia, que é bem somático, é bem uma doença física, mas pode buscar nos recônditos da tua alma que pode ter sido algum processo que favoreceu o aparecimento dessa doença. Entende? Então, nós lidamos com esse tipo de doente que é muito difícil, né? Então, ele é desafiador. Né? Eu vim aqui na sua clínica, mas estou cansado de fazer tratamento em muitas clínicas e não vejo resultado. Eu quero ver o que você pode fazer por mim. Entende? E o que eles mais querem saber, eu repito sempre, é qual o meu prognóstico. Porque para dar o prognóstico antes, eu preciso saber o diagnóstico. Entendeu? O diagnóstico da causa do problema. O diagnóstico da causa do problema. Mas, vejam vocês, numa doença física, para tratar uma doença física aguda e muito mais as crônicas, é necessário uma terapia por triangulação. O que isso quer dizer? Quer dizer que na ponta desse triângulo tem um doente, um paciente, completamente interessado em ficar bom, em se curar. Ele está determinado a isso. Na ponta esquerda desse triângulo, no ápice do triângulo, está o doente. Na ponta esquerda desse triângulo está um componente chamado família do doente. São os familiares desse doente que tem que dar suporte afetivo, emocional, logístico e até financeiro. E na outra ponta do triângulo está um médico competente que aceita o desafio de um doente difícil, de um diagnóstico muito difícil, de um prognóstico sombrio, mas que ele tem que buscar algum caminho, alguma solução, e que ela tenha que ser a mais simples,
a mais rápida e a mais barata possível, para proporcionar a esse paciente um alívio. Porque quem tem dor tem pressa. Entende? Eu não tenho como alguém ligar na minha clínica, que é uma clínica de dor, e a minha secretária dizer assim, consulta só para daqui 3 meses. O paciente vai falar um palavrão, é claro. Quem tem dor tem pressa, ele quer para ontem. Entende? Então, eu atendo consulta de hora em hora e sempre deixo espaços na minha agenda para as emergências que chegam. Entende? Entende? Então, vejam vocês. Nós temos 5 dimensões não físicas. Não físicas. Você, ser humano, você tem uma dimensão física, material. E tem 5 dimensões não físicas, não materiais. Então, o seu eu físico é o seu corpo físico. E o seu eu não material, não físico? Eu disse que você tem 5 eus não materiais. O primeiro deles se chama pensamento. O segundo eu não físico seu se chama mente. Se você ler textos médicos, mesmo médicos, e na imprensa, você vê que eles usam pensamento com sinônimo de mente. Não. A mente é uma dimensão superior ao pensamento. O pensamento é muito cerebral. A mente é muito pouco cerebral. A mente é mais extracerebral. Depois nós temos uma terceira dimensão, que se chama consciência. Essa dimensão é muito valorizada por uma ciência moderna chamada física quântica. A física quântica considera que a sua consciência é autora da sua realidade. Isso é científico, entendeu? Ela valoriza muito, não é? Existe uma cura chamada cura quântica, não é? A cura quântica, eu vou dar um resumo super rápido, seria um modo de consciência chamado mente para curar outro modo de consciência chamado corpo físico. Como já disse, o corpo físico é a estação final da doença. Entende? E a manifestação da doença, em geral, é no corpo físico. Entende? Por isso que nós, médicos, valorizamos muito um aspecto da entrevista, da consulta, chamada exame físico. Primeiro, nós tiramos uma história, o doente nos conta uma história. E vocês não imaginam que histórias que eu ouço. A minha consulta demora 1 hora. E mais de metade desse tempo é a história do doente. Ele conta tudo, ele é minucioso. Sem falar que ele leva um pacote imenso de exames, porque já passou por tantas clínicas, né? E fez tantos exames, e eles vêm com um pacote de exames. Então, mais da metade é entrevista médica em relação à história clínica da sua doença, né? Depois, às vezes, eles esquecem de algum detalhe e nós entramos num aspecto da história chamado interrogatório complementar. Então, o médico percebe de que modo a história está se conduzindo e aí ele começa a perguntar alguns outros aspectos, né? E, vejam vocês, e não adianta pensar que o doente vai chegar na sua clínica e vai dizer, me dói o ombro esquerdo. Não adianta ele falar isso. Não, tem que examinar tudo. Examinar o ombro direito, o ombro esquerdo, o pescoço, as costas, todo o corpo, o alinhamento da coluna, os joelhos, tudo. Porque uma coisa tem a ver com outra. Então, é um exame, eu chamo holístico, né? Total, da totalidade do paciente.
Entende? Então eu faço um interrogatório complementar, né? Eu sempre pergunto, né? Eu faço perguntas que é pouco provável que outros médicos façam aos doentes, mas eu faço. Todo tipo de pergunta, além de que, evidentemente, eu pergunto sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre problemas de tireoide, entenderam? Mas eu sempre pergunto para o paciente, que nível de estresse você se atribui? Em termos de 1 a 10, sendo 0 estresse nenhum e 10 o máximo de estresse. Ou ansiedade. Né? Um diz, é 8, é 7, é 6. Hoje, incrível, atendi um paciente que atribuiu ao seu grau de estresse 0. Mas isso é um acontecimento. Isso é um acontecimento. E o estresse é um imenso, um gigantesco fazedor de doenças. De doenças. Muitas dores de coluna que chegam para mim, muita fibromialgia, muita enxaqueca, né? Muita labirintite, labirintose, labirintopatia, que chega na minha clínica, tem a ver com transtorno psicossomático. Entendeu? Começou como psicossomático e acabou maltratando o corpo físico. Maltratando o corpo físico. Então vocês têm, como eu estava dizendo, 5 dimensões não físicas. O meu pensamento, outro se chama mente, entendeu? Outro se chama consciência. A consciência é uma dimensão superior da mente. E a próxima, a 4ª dimensão? A 4ª dimensão se chama alma. A alma seria um perispírito, né? Porque a 5ª dimensão é espiritual. A 5ª dimensão é espiritual. E não pense você que você é um ser humano passando por uma experiência espiritual. Não, senhor. Você é um ser espiritual passando por uma experiência humana, material, física. Quem te enviou aqui, te enviou para você passar por uma experiência material, física. Mas você é espiritual. Você veio do espiritual. Você é espiritual e você vai voltar para o espiritual. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Agora, vejam vocês. Eu sempre tenho que abrir um parênteses aqui. Não confundam, por favor, a espiritualidade, o espiritual, com o espiritismo, né? O espiritismo se refere à doutrina espírita de Allan Kardec. Entenderam? É uma doutrina religiosa. O espiritual que eu me refiro é aquilo relativo a Deus. É a dimensão maior. Entende? Agora vejam vocês que paradoxo. Que paradoxo. Eu dei a vocês a ordem hierárquica, de menor para maior, de mais fraca para mais forte, né? Entenderam? Então eu disse pensamento, que é a dimensão mais baixa. Depois eu disse mente, que é uma dimensão superior. Falei em alma, que é a seguinte, mais alta, né? Consciência, me digo. Depois falei alma e depois falei espírito. Entenderam? Mas veja vocês o paradoxo. 99% de todos os humanos escutam a nossa dimensão menos sábia, que é o pensamento. E por que ele é tão pouco sábio? Porque ele se ilude facilmente com a maia, com a ilusão do mundo. Entende? Ele se ilude facilmente com as fantasias do mundo. Entendeu? Ele facilmente absorve a hipnose coletiva que aflige o ser humano, as multidões. Entende? Então, ele obedece ao menos sábio, a menos sábia de sua dimensão não física, que é o seu pensamento,
que está fortemente impregnado das nossas emoções. E se há uma coisa não sábia nesse mundo, em geral, são as nossas emoções. Vocês veem, muitos crimes são cometidos, principalmente os crimes passionais, são cometidos sob forte ação emocional, de ódio, né? Não esqueça que o ódio, entre o ódio e o amor, a distância é curta. Entende? Então, vejam vocês, ao se obedecer às ordens do pensamento, nós estamos obedecendo muito às nossas emoções, ao lugar comum, né? E as pessoas, em geral, escrevem seu destino em cima dos seus pensamentos, criando castelos. Entende? Quando a dimensão maior é espiritual. Então você tem outras dimensões. A mente é mais sábia que o pensamento, mas a consciência é mais sábia que a mente. E a alma é mais sábia que a consciência. E o espírito é a sabedoria máxima, entenderam? Mas quem que escuta o espírito? O espírito é a censura. O espírito é o não pode. O espírito é não faça. Entende? Então, para entender o espiritual, você tem que se isolar. Você tem que contemplar. Você tem que meditar. Então, é isolamento, solidão, contemplação e meditação. Aí você vai ouvir o teu espírito. Agora, no barulho, no trânsito, no baile funk, você entendeu? Nos shows, você não vai ouvir teu espírito. Não vai ouvir. Entende? Então, a grande sabedoria que é espiritual, entende? Ela, sim, vai fazer você fazer boas escolhas, entende? E nas suas escolhas podem ter certeza, Deus não dá palpite. Não dá. Ele dá uma luz, ele dá uma orientação, ele pode até dar um caminho, mas ele não dá palpite, a escolha é tua. Entende? A escolha é tua. Então, assim, boas escolhas, bom destino. Boas escolhas, boa saúde. Entenderam? Boas escolhas, felicidade. Boas escolhas, não tem medo. Eu sempre digo, quem tem medo é ateu. Entenderam? Não há porquê. Entende? Agora, nós, né? Eu sempre pergunto para o meu doente na entrevista qual a sua crença. É importante. Porque também é científico, tá? Que, na verdade, a própria religião é positiva nos tratamentos, nos esquemas terapêuticos. Entende? E as próprias religiões também se propõem a missão de curar doenças. Entende? Mas, vejam vocês que eu vou falar. A maioria das doenças são psicossomáticas. Então, quando há uma cura de uma doença psicossomática, é uma cura mental, não é uma cura espiritual. Entende? Não é uma cura espiritual, uma cura mental. Mas para o doente que se cura, pouco importa. Se é aspirina, entendeu? Se é uma simpatia, se é uma medicina, entende? Se é uma religião, entende? Olha, eu me curei. E ele pode atribuir essa cura a quem ele quiser, né? Ele pode dizer, não, eu estava tratando com um médico, com um curandeiro, na minha religião, estava tratando com tais remédios, e eu me curei. E numa dessas ele se curou. E ele pode atribuir a sua cura a qualquer uma dessas, ou a todas elas juntas.
Entendeu? Eu sempre digo assim: doente, família e médico é um trio poderoso para tratar uma doença, principalmente as crônicas. Entendeu? Então, a terapia, entende? Ela pode ser ajudada, né, por forte acento religioso, por exemplo. Entendeu? Sim. Agora, não quer dizer que um ateu não vai se curar. Não, vai se curar também. Entende? Vai se curar. Eu uso uma expressão, quando os pacientes que são ateus, em geral, né, que eu pergunto a religião e tal, eles falam com muito ênfase, né? Eu sou ateu. Né? Eu digo assim, não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e dizer, sou ateu, graças a Deus. Entendeu? Porque em verdade, você tem crenças, né? Se você crê em Deus, você é um crente em Deus. Se você não crê em Deus, você é um descrente em Deus. Então, a tua crença, ela pode te dar força ou fraqueza, mas não quer dizer que um ateu não tenha força interior para ajudar na sua cura da sua doença. Não, eu estou dizendo que se ele tiver uma religião, se ele for um crente em Deus, isso ajuda muito. É um fator adjuvante importante nas terapias de uma doença. Entenderam? Mas não quer dizer que um ateu não mereça ser curado. Não, claro que sim. Merece. Entenderam? Então, gente, hoje eu quis dizer o seguinte, que a medicina é uma ciência de possibilidades, não de certeza. E por que a psiquiatria falha tanto nos seus esquemas terapêuticos dos transtornos mentais? Porque ela não tem na sua terapia, ela não tem a força do doente querendo ficar bom. Entenderam? O doente é um alienado ali. Entende? Quem quer a cura? Quem quer a cura é a família e o médico. O doente psiquiátrico, ele está alheio àquilo. Ele nem sabe, às vezes, o que está acontecendo. Por isso que essa cura é muito mais difícil. Nessa triangulação, falta o mais importante ator coadjuvante, que é o próprio doente interessado na sua cura, na sua força interior, né? Porque as curas sempre acontecem de dentro para fora. Né? Mesmo a própria ciência médica, ela ajuda as curas a acontecerem. Né? Você tem o seu instinto de vida, você tem sua homeostase, que é o seu equilíbrio de saúde, você tem o seu sistema imunológico, que te defende de doenças, que impedem doenças ou expulsam doenças. Né? Entende? Então, a sua força interior é muito importante. E eu sempre digo para o doente, você é meu parceiro nesse esquema de tratamento. Não é? Você é meu parceiro. Entende? Muito bem, mas, pelo que eu estou vendo, o tempo aqui agora da nossa jornada de hoje terminou. Espero que tenham aproveitado a nossa jornada de hoje. Convido-os para na próxima quinta-feira, próximo das 18 horas, aqui na Vibe Mundial. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos. Não é? Dor e incapacidade física, doenças, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. É esse o meu dia a dia, entendeu? A minha clínica fica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024, 1024. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Os pacientes têm me perguntado muito pelo meu WhatsApp, se quiserem perguntar. Meu WhatsApp é 11 9 8081 1500. Meu WhatsApp é 11 9 8081 1500.
E o meu e-mail é rui.mercurio@ig.com.br. Espero que todos vocês sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Obrigado, até a próxima.